E nós vamos então abrir a palavra e compartilhar aquilo que nós entendemos que o Senhor, Ele tem para nós nesse dia. A proposta dos irmãos é nós conversarmos sobre família. E na verdade é um assunto que as pessoas falam assim: eu gosto desse assunto. Eu não vou dizer isso, mas é um assunto que me inquieta. Me inquieta porque nesses anos como pastor, que tem 31 anos, acho que foi 31 anos que eu fiz, foi 31 anos que eu fiz agora, em junho. A gente procura vivenciar a realidade pastoral da igreja. E quando eu falo vivenciar a realidade, não é? Para os irmãos que me conhecem de perto, não sei quantos me conhecem bem de perto aqui, a gente procura, alguns conhecem, não é? A gente procura atender, a gente procura estar com os irmãos, a gente convive. E a gente costuma dizer, a minha esposa sabe disso, os irmãos, eles graças a Deus, eles ligam para tudo, eles procuram. Tem o pastor Silas, que atende muito mais que eu, mas a gente também convive muito com a congregação. E para tudo os irmãos procuram, graças a Deus por isso, e a gente procura estar presente. E nesses anos, vivenciando a realidade da família, ou das famílias, há algumas coisas que me inquietam muito. Algumas promessas da Bíblia, que elas são verdadeiras, mas que na prática a gente não as vê sendo cumpridas em nossas casas. Por que a gente não as vê? Porque o Senhor mudou? Não. A palavra do Senhor desatualizou? Não. O que está ocorrendo? O que está ocorrendo é que para cada promessa há um mandamento. E todo mandamento, ele é condicionado à promessa. Se você não se mover no mandamento, você não pode reivindicar a promessa. A Bíblia toda é assim. A Bíblia é um livro de promessas, amém? Mas a Bíblia é um livro de mandamentos. Uma vez eu compartilhei, eu me lembro dessa história que eu compartilhei, em um casamento. Aí eu sempre penso para mim, uma história tão bobinha, será que os noivos prestaram atenção? Eu nem sei se prestaram atenção. Uma história bobinha, mas vou compartilhar aqui. Me lembrei dessa história agora. Uma vez minha esposa estava de plantão, era da plantão, ela era da saúde, né? E aí nós compramos uma panificadora, que negócio de fazer pão, que a gente nem usa mais praticamente. Comprou. Aí eu falei assim: sexta-noite eu vou fazer um pão para quando Regina chegar, aquele pão tá fresquinho, né? Tinha comprado, acho que na quinta, ou chegou na sexta. Aí montei, peguei a receita, cada parte da receita certinho, não tinha o que errar, né? Coloquei. Ia durar 3 horas. Liguei a panificadora. Fui dormir. Benção, né? A hora que eu acordar amanhã vai estar o pão bonitinho, fresquinho, né? Vai ficar quentinho. Na hora que eu acordo bem cedo, abro, o pão não ficou pronto. Eu falei: o que houve? O que aconteceu? O pão não ficou pronto, mas eu segui a receita. O que fui verificar? Na montagem da panificadora, eu esqueci de botar uma peça. Eu confiei em mim e não olhei o manual. A peça que eu não coloquei fez com que o pão não ficasse pronto. Acabou. Perdi a massa, perdi o tempo e a oportunidade de dar o pão à esposa. Eu desprezei o manual. Os irmãos estão entendendo? Foi essa historinha bobinha que eu contei. Se você despreza o manual, não adianta, que não vai dar certo. Repita comigo: se eu desprezo o manual, não tem como dar certo. E o manual é a palavra de Deus, irmãos. É isso.
A palavra do Senhor, que tem 66 livros, aproximadamente 40 autores, milhares de anos, mais de 2.000 anos para que, em torno de 2.000 anos para que ela pudesse ser escrita, pessoas diferentes, em contextos diferentes, mensagens sendo repetidas ao longo de Gênesis e Apocalipse. Por que o Senhor teria um trabalho tão grande de nos dar essa palavra, em preservá-la até hoje, se ela não fosse tão útil na nossa vida? Ela é útil, ela é fundamental, é mais que útil, ela é fundamental. A palavra do Senhor, ela é a verdade, ela é viva e eficaz. Jesus falou: santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Todas as outras verdades têm que passar pelo crivo da palavra. O salmista diz: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os nossos olhos nessa manhã, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Salmo 119. Então, irmãos, quando nós queremos que as coisas de fato aconteçam como o Senhor quer que ela aconteça, ou elas aconteçam, é necessário que nós recorramos ao que a palavra diz, ao que o Senhor orienta para que aquelas coisas aconteçam. O que eu digo não tem importância, o que eu penso não tem importância, o que eu acho que é o certo na minha maneira de conduzir a minha casa não tem importância. O que tem importância é o que a palavra diz. Então é importante isso. Então eu queria iniciar que os irmãos anotassem a seguinte chamada nossa hoje, em termos da família. Essa chamada, ela veio há exatamente, foi dia, eu acho que dia 30, eu acho que foi, de março, em um dado local que eu ia ministrar a palavra a um grupo de pessoas de várias partes, e Deus me deu essa chamada, e a chamada é o seguinte: ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. De onde que vem essa chamada? Essa chamada, parte dessa palavra, ela vem da experiência que Ezequias teve em segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 1, quando o Senhor disse que ele iria morrer, mas o Senhor prorrogou os seus dias. E há uma frase lá no finalzinho que o Senhor diz: põe em ordem a tua casa. Meus queridos, é tempo de pormos em ordem a nossa casa. E tudo concorre. E nesses dias, meditando nesse assunto, antes da pandemia, a pandemia foi em 2019, 2020. Acho que o rumor começou em dezembro. Estão me ouvindo bem? Começou em dezembro. Quando foi mais ou menos em setembro, veio alguma coisa no meu ouvido, que eu vou dizer: aonde que está edificada a sua casa? Aí veio no meu ouvido assim, aquelas coisas que eu falei assim: isso aí pode ser do Senhor, que às vezes tem coisa que é do coração da gente, né? E aí eu arranjei uma figura de uma casa edificada sobre a rocha, montei e mandei para vários jovenzinhos. E eu escrevi assim: eu ouço barulhos de ventos fortes. Aí veio a pandemia. Aí eu entendi que era isso. Mas essa semana eu procurei entrar para acompanhar um pouco, todos estamos acompanhando a questão do Rio Grande do Sul, a maior cheia da história do estado, né? Muito triste. Eu tenho parentes lá, eu já passei pelo que
está acontecendo, já fiquei desabrigado, a casa do meu tio caiu com tudo dentro, então eu sei mais ou menos o que é viver desabrigado, eu já fui um desabrigado. Então é realmente muito doloroso, as pessoas perdem tudo, deixam tudo em casa, é uma situação muito complexa, ainda que eu na época era criança ainda, mas a gente até que a água foi no teto, mas a gente tinha onde ficar, ok. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi aquela imagem que todos viram, da correnteza vindo e a casa sendo levada. E eu botei o vídeo várias vezes, aí o cara dizia, a casa foi levada, a casa foi levada. E aí um dizia, ela é de madeira, porque para ser levada naqueles termos, ela tem que ser uma casa de madeira. Porque se é casa de alvenaria, o que ela vai fazer, ela cai, não é? Ela literalmente, ela desmonta. A queda de casa assim por cheias é dessa forma. Mas quando ela é de alvenaria, o alicerce dela, de madeira, o alicerce dela não é um alicerce muito, né, forte, então leva. E no sul, até por causa do frio, eu penso que muitas casas são de madeira. Aí eu fiquei pensando, Senhor, triste isso, mas assim é a realidade das famílias hoje. A família que não estiver sobre a rocha não vai suportar as tempestades desses dias. Então daí vem essa palavra, põe em ordem a tua casa. Os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis, onde o homem está chamando o bem de mal e o mal de bem. Os valores estão invertidos. As coisas mais loucas estão acontecendo. E o nosso irmão apóstolo Paulo diz que os últimos dias aconteceriam algumas coisas, dentre elas que os homens seriam sem afeição natural, os filhos seriam ingratos. Então tem uma realidade escatológica que está acontecendo hoje. O que se chama afeição natural? A palavra estorguê tem várias palavras para amor. Tem bíblica, tem 3. A bíblica tem 3. A grega tem 4, mas que está na Bíblia são 3. É agá, filéu e estorguê. Eros não tem no texto bíblico, é a palavra da filosofia grega. Então ali é a palavra estorguê. O que é estorguê? É a afeição natural, é o sentimento natural que um filho tem pelo pai, que o pai tem pelo filho, que o irmão tem pela irmã. Esse tipo de amor está diluindo e a família está ruindo. Estou errado, irmãos? Estou falando mentira? É verdade. E isso é um ataque que a igreja está sofrendo. Então é preciso da gente lançar a mão da palavra, se a gente quer de fato se manter de pé. Mas é preciso para isso que haja humildade. Por isso que para pôr a casa em ordem, eu vou trabalhar 4 chamados com vocês. 4 chamados bíblicos para pôr a casa em ordem. Na verdade, eles são 5 chamados, mas o 5º chamado eu não vou trabalhar aqui. Como o tema é família, e também iria dialogar muito, o 5º chamado eu não vou trabalhar. E o primeiro chamado é o chamado para tomarmos o jugo de Jesus. Pode anotar aí. Chamado para tomarmos o jugo de Jesus. Ele está em Mateus capítulo 11. O irmão pode ir, acho que é João, né? Pode ir projetando. Mateus capítulo 11, as versões são parecidas. A partir do verso 25 diz: por esse tempo Jesus disse, graças te dou. João, eu falei João? Ou Mateus? Mateus 11. Por isso graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado, pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Antes de falarmos sobre o jugo, é preciso nós entendermos o início dessa chamada de Jesus, antes de sermos chamados para tomarmos o jugo de Jesus. Ele falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Crer em Jesus não é uma questão de acreditar na existência dele, não é uma questão intelectual. Crer em Jesus, no Jesus histórico, é uma questão intelectual. Crer em Jesus que veio ao mundo para nos resgatar das trevas, para nos libertar do império das trevas, Colossenses capítulo 1, verso 13, e nos transportar para o reino do Filho amado. Crer em Jesus que veio nos ressuscitar dentre os mortos, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e dos filhos da desobediência. Crer em Jesus que nos tirou desse quadro de morte e nos ressuscitou, não é uma questão intelectual. Só se crer em Jesus desta forma, por revelação. Acreditar em Jesus, todo mundo acredita. Você veja só, as pessoas até comemoram o Natal, né? Que é algo totalmente anacrônico na história, que nada tem a ver com Jesus, não é? As pessoas comemoram. Aí, da meia-noite, elas dizem Feliz Natal, e da meia-noite todo mundo enche a cara. É uma coisa complicada, não é? Então, todo mundo acredita que Jesus realmente existiu, mesmo porque ele é um fato histórico. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso não é um problema. E pessoas até acreditam que ele veio salvar, mas tudo uma questão meramente intelectual. Mas crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que ele veio me salvar, tomar a nossa cruz a cada dia e segui-lo por onde quer que ele vá, é uma outra história. Aí você depende de revelação. E a quem o Senhor revela? A quem o Senhor revela Jesus? A quem o Senhor revela a sua palavra? Aos sábios e entendidos? Não. Aos orgulhosos? Não. Aos soberbos? Não. Mas aqueles que, como aquele cego Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esses são os pequeninos. O Senhor abre a sua palavra, o Senhor traz a revelação da sua palavra àqueles que dizem: Senhor, eu preciso conhecer o Senhor, eu quero mais do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor despede vazio os ricos, mas enche de bens os famintos, os sedentos. Esse é o princípio. Se você é um sedento, se você é um pobre, nesses termos, o Senhor irá te encher essa manhã. Agora, se você vem dizendo: Senhor, eu já tenho tudo, eu não preciso, vai sair vazio, e com a sensação pior de que entrou. Esse é o princípio. Nós temos que entender que nós precisamos do Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos conhecer mais o Senhor. Nós temos que entender que por mais que saibamos, ainda não sabemos nada. A esses o Senhor abre os seus tesouros e se revela. Revelação é graça. Você pode estudar de ponta a ponta as Escrituras, você pode estudar os maiores livros de maiores teólogos, você pode conhecer a história da igreja, você pode conhecer tudo e assim não conhecer Jesus. E você pode ser aquele irmãozinho simples que mal sabe ler e que ouve um outro lendo para si, mas você está entre esses humildes. E o Senhor vai abrir a sua mente e você vai conhecer. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. O Senhor oculta as coisas dele aos sábios e entendidos e revela aos pequeninos.
E ele falou então: primeiro chamado que eu faço a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade, irmãos, desde que Adão pecou, a terra produziu espinhos e cardos, e o ser humano não passa, infelizmente, por mais bem estudado que ele seja, por mais abastado que ele seja, ele não passa de um ser em crise, e em crise de angústia, e em escravidão de pecado, e sobrecarregado. E Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque é isso que Satanás faz. Ele cansa, ele sobrecarrega. A fatura do pecado é alta. Pode repetir comigo? A fatura do pecado é alta. Por isso Jesus disse: vinde a mim, e eu vos aliviarei. É só Jesus que faz isso. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver, sabe o que, irmãos? Tomar o jugo de Jesus tem a ver com tomar a cruz. É verdade. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu quero salvar a sua vida. Eu vou te salvar. Eu vou te arrancar das trevas. Eu gosto mais desse texto de Colossenses. Mas a salvação significa o seguinte: você vai sair de um reino e vai entrar em outro. O Senhor nos transporta do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor é a igreja. Que coisa! Por isso que não tem como você dizer que você quer Jesus e não quer a sua igreja. Já sabia disso? Tomar o jugo. Talvez vocês que são como diz o pessoal, da selva de pedra, vocês não sabem o que é isso. Quantos sabem o que é jugo? Levante a mão. O jugo, não é? Jugo. Eu lembro disso porque eu sou do interior. Aí passava na frente da minha casa aqueles boi cangados. Canga, ou canga, né? Então você tinha um boi preso ao pescoço ao outro boi. E antigamente o meio de transporte era aquelas carroça, eu não sei como se chama, não me lembro mais. Mas ali fazia o transporte, não tinha esse transporte de caminhão e tal, a vida era rural. Então ali transportava os alimentos. Quantos sabiam disso? Mas pouca gente sabe. Era transportado ali de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, não é? Os mais de idade aqui já lembram disso, não é isso, senhora? A irmãzinha lembrou ali. Então os bois passavam, só que eles estavam cangados. E aí cangados, eles iam todos na mesma direção. Tinha o carreiro, não é? O carreiro que sabia o nome de cada boi e que ia seguindo na frente, e o boi seguia. Então o que Jesus quis dizer? Tomai sobre vós o meu jugo. Significa que ele quis dizer o seguinte: olha, o alívio de vocês, o descanso de vocês vai estar no meu jugo. Vocês vão encontrar vida no ambiente da minha igreja. E é interessante como é que você tem ataque sobre a igreja. A igreja tem problema? Tem. A igreja tem falso dentro dela? Tem. Mas Jesus também tinha falso entre os 12, não tinha? E quem era? Judas. Entre os 12 de Jesus tinha dificuldade? Tinha. Você vê se chegou um momento que o outro falou: Senhor, mamãe, fala com ele aí para arranjar um lugarzinho para mim. O outro falou: Senhor, que tal a mãe de um deles? Põe meu filho à direita ou à esquerda. Ele falou: que isso, não dá. Então tinha maturidade, mas é a igreja do Senhor Jesus. É ali onde você ama, onde você é amado, onde você perdoa, onde você é perdoado, onde você cresce junto, onde você chora junto, onde você ri junto. É nesse ambiente que é a vida. E esse é o ambiente de que Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo. Então, a primeira coisa para arrumar a nossa casa é como é a sua vida como igreja. Ajuste-se
Igreja não é uma estação rodoviária onde você passa. Não é. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é a família de Deus. Infelizmente, é verdade que muitos têm feito da igreja ou das suas congregações empresas. Mas a igreja não é empresa. Não é empresa com fim lucrativo e não é empresa sem fim lucrativo. A igreja é corpo de Cristo. Não é empreendimento humano. Não é propriedade de um pastor. A igreja é de Cristo. O corpo é de Cristo. Quem manda é Cristo. Quem dirige é Cristo. Temos que agradar a Cristo, porque a igreja é de Cristo. Mas é a igreja. Isso fica muito claro, porque a arca é a figura da igreja. A arca é a figura da igreja. E quem entrou para a arca? Quem entrou para a arca? A família de Noé. Os irmãos estão entendendo? Por que eu estou querendo dizer isso? Se você quer ter uma família que corresponda ao projeto de Deus como família e ao projeto dele para a sua família, você não tem como fazer sem a igreja. Não tem como, meus queridos. Seria um leviano se eu falasse isso com vocês, porque nós precisamos uns dos outros. Entenderam? E tomar o jugo de Jesus é isso. Pode escrever. Paulo falando a um dos seus companheiros, ele diz: meu companheiro de jugo. Acho que foi Epafrodito, não sei se foi esse. Meu companheiro de jugo. Nós somos companheiros de jugo. Diga para o seu irmão: nós somos companheiros de jugo. Entendeu? Entendeu, meus queridos? Ficou claro? A igreja. Então, o primeiro chamado é esse. É um chamado a virmos a Jesus. E ele tem duas faces. A nossa vida pessoal com Jesus precisa ser acertada. O nosso caminhar pessoal com Jesus precisa ser acertado. É como essa moeda. Tem duas faces. A salvação tem duas faces. A primeira face é a nossa vida pessoal. E a segunda face é a nossa vida congregacional. Uma face não existe sem a outra. Não existe Cristo sim e igreja não. Ora, como que eu vou querer Jesus como a cabeça e não vou querer o seu corpo? Isso é normal? Imagina que você vai se casar com a sua esposa e você fala: eu amo a sua cabeça, mas não quero o seu corpo. Como é que faz? Tem como? Você vai cortar a cabeça e vai entrar no altar com a cabeça? Aí entra no altar com a cabeça, mas cadê o corpo? Não, eu gosto só da cabeça. Aí vão dizer: ó, prende. Porque surtou. Primeiro que matou. Segundo, que ele está só com a cabeça. Ele está com as suas funções alteradas. E parece que hoje está assim. As pessoas querem Jesus, não. Jesus eu quero, mas a igreja não. Isso é falso. Isso é falácia. Isso é fábula. Isso é outro evangelho. Porque Jesus morreu por sua igreja. E como diz o pessoal: mas a igreja é imperfeita. Claro, você também é imperfeito. Você acha que você é perfeito? Olha a vaidade, olha o orgulho, olha a soberba, olha a petulância. Vai na sua casa e pergunta ao seu esposo, sua esposa, se é perfeita ou não é. Se ele for honesto, você vai ouvir. Você vai ouvir. Estou errado? Você vai ouvir. Que de repente só você se acha perfeito, né? Ou só eu me acho, eu sou o máximo. Mas não é isso, meu querido. Não é. Então esse é o primeiro chamado do Senhor Jesus. Põe a tua vida em ordem. Um chamado que tem duas. Qual é a primeira face? Duas faces. Primeiro, a minha vida. E depois a minha vida congregacional. Segundo chamado, vocês vão se surpreender.
não vão cair para trás que estão sentados. Sabe qual é o segundo chamado? Para a família, olha o absurdo. Olha o absurdo. Honrar pai e mãe. Que absurdo, né? Que absurdo. Efésios 6, verso 1 e 2. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Segundo chamado, segundo, na ordem mesmo, na ordem, é honrar pai e mãe. Mas por que segundo, pastor Cacau? Belisca você. Você existe? Caiu de paraquedas? Foi a cegonha que trouxe? Veio da barriga de quem? Mais quem? Então, você só existe por causa do seu pai e da sua mãe. Então é óbvio que o segundo chamado, o segundo chamado depois do chamado à salvação, é o chamado a honrar nossos pais e nossa mãe. O nosso pai e nossa mãe. Mas o que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe significa pedir bênção? Sim, significa. Significa respeitar? Sim, significa. Eles têm autoridade sobre nós, mas não significa só isso. Significa cuidar. A palavra honrar, a palavra grega, envolve o cuidado financeiro. Honrar pai e mãe envolve cuidar de pai e de mãe. Infelizmente alguns entendem errado aquele texto que diz: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois. Então pensa que deixar é igual a abandonar. Ali é uma questão que você vai construir uma outra família, mas a Bíblia não está mandando você abandonar os seus pais, que você tem responsabilidade com eles. E é a primeira responsabilidade. É interessante que Marcos 7, eles diziam o seguinte: nós vamos servir a Jesus, vamos servir a Deus, e o que aproveitar de nós é oferta ao Senhor, e podemos deixar os nossos pais de lado. Jesus falou, Marcos 7, hipócritas, não é isso que eu pedi de vocês, se vocês honrar seus pais. Meus queridos, eu vivo isso, porque eu tenho contato com famílias, eu ando pelas casas, eu visito hospitais, e vivemos dias de abandono terríveis dos pais. É verdade que cuidar dos pais hoje se tornou algo não muito barato. A idade chega, os cuidados requerem despesas, e aí o que fazer? E se eu tenho para suprir as despesas, eu posso pagar para outros fazerem e seguir a minha vida e deixar meus pais aos cuidados de outro? Será que é isso que o Senhor requer de nós? Pois bem, a palavra do Senhor nos diz duas coisas: honre a teu pai e tua mãe, para que vivas bem e sejam longos os teus dias. Preste atenção. Você pode ser ou tentar ser o melhor marido, o melhor pai, tentar edificar a sua casa da melhor maneira. Se você se esquece dos seus pais, abandona seus pais, despreza seus pais, não cuida dos seus pais, você vai estar dando murro em pontas de facas. Não vai funcionar. Porque para que você viva bem, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Observa, não diz honre o seu filho para que viva bem. Nós vamos falar sobre isso. Honre a sua esposa para que viva bem. Devemos honrar. Vamos falar sobre isso, mas não diz isso, mas diz honra teu pai e tua mãe para que vivas bem. O que acontece é que muitos de nós temos vivido uma vida de cabeça para baixo, porque temos desprezado este mandamento. Honrar os pais não significa ajudar quando pode, não significa repartir quando pode. Honrar como o pai e mãe significa, se você tem um prato, do prato que você come, você vai repartir do seu prato com o seu pai. Você não vai ver se sobrou na panela. Fui claro? Fui claro?
não é ver se sobrou na panela. Você vai tirar. Se tem um copo de leite e vocês são 3, e você tem seu pai e sua mãe, o copo de leite é para ser repartido entre 5. Entendeu a matemática? Isso é honrar pai e mãe. Deveríamos correr para fazer isso. Deveríamos agradecer ao Senhor o fato de termos nossos pais vivos e podermos cuidar e podermos dar o melhor para Ele. Se você dá o melhor para o seu filho, o melhor para a sua esposa, e não dá o melhor para o seu pai e sua mãe, ouça, você está em pecado. Pecado contra eles e contra você, porque a Bíblia diz que você não vai viver bem. Que absurdo! Mas é a palavra. Honrar não é uma questão de lábios. Não é uma questão de bater no ombro de pai e mãe e dizer: oi mãe, oi pai, tudo bem? Benção. Né? Agora é interessante, né? Interessante. Os pais normais fazem o que, irmãos? Esses dias eu vi uma cena muito interessante. Eu estava comprando um churrasquinho esperando no carro. Aí chegou um pai e um filho, eu conheço. Aí veio o churrasco, a refeiçãozinha. Aí o garçom colocou na mão, na mesa, botou para o pai. O pai pegou o prato e empurrou para o filho. É um instinto natural, não é? Principalmente a mãe, que às vezes o pai a gente é mais guloso um pouquinho, mas a mãe ela deixa de comer para dar ao filho, certo? A mãe. Agora já pensou? A sua mãe e seu pai fazem isso com você, e quando você nasce, você deixa ele para trás. É justo isso? Você cresce, você deixa ele para trás, você esquece disso. Viram o tamanho de justiça que é? Seu pai perdeu noite de sonos com você, está aí a Marina apresentada hoje. Noites de sonos perdidas, idas e vindas para médico. Quanta coisa que se deixa. A mãe que amamenta, por exemplo, ela fica quase sem comer, quase morre para amamentar. Aí o filho cresce e despreza. Despreza. Entendeu o tamanho da injustiça? Entendeu? E o Senhor então, já sabendo disso, Deus é tão bom, já sabendo disso, ele fala assim: olha, vou botar aqui um mandamento para amarrar a situação, porque eu sei que a tendência é todo mundo ir embora. Vou botar um mandamento, vou caprichar nesse mandamento aqui para amarrar a situação. E foi lá e botou a promessa. Por que ele botou essa promessa? Ele botou porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós esquecemos. Mas querido, não tem como viver bem abandonando nossos pais. Os irmãos estão entendendo? Você quer uma família ajustada? Seu pai está vivo? Se você já faz, glória a Deus. Mas se não faz, tem tempo. Se seu pai já se foi, bote o joelho no chão e peça perdão ao Senhor. Chore por isso, lamente por isso. Fala: Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, porque a palavra do Senhor nos diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Então o segundo chamado é esse, é o chamado a honrar pai e mãe. Mas pastor Cacau, esse honrar quer dizer também ter respeito, ter consideração? Sim, isso quer dizer também. O que eu falei do início não exclui as outras coisas, mas é fundamentalmente isso. E há pessoas que não, mas podem falar: não, mas eu tiro o dinheiro do bolso e dou, né? Por exemplo, vocês sabiam que tem essa prática? Tem pessoas, final de ano, há um drama nos hospitais. O pai é acamado, está em casa, não está? Aí final do ano o pessoal quer sair para curtir. Aí faz o quê? Arranja uma internação para os pais. Sabia que tem isso aí? Arranja uma internação. Interna, se tem recurso,
bota outros para cuidar, bota o cuidador e vai embora, porque desocupou a casa. Não precisa deixar o pai em casa. Queridos, isso é morte para quem faz. Isso é morte. É morte. É morte para a descendência de quem faz. É chocante, mas é a palavra. Se nós queremos que as coisas andem bem, é preciso a gente observar o que a palavra diz. Eu disse que por trás de toda promessa há um mandamento. O terceiro chamado, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. O terceiro é o chamado para honrar o matrimônio, honrar o casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou em outra versão, o casamento. Observa que o casamento vem depois de honrar pai e mãe. O que significa isso? O cônjuge, o homem precisa honrar a mulher, e a mulher precisa honrar o homem, e ambos assim honrarem o casamento. A tarefa do homem é a tarefa sacerdotal, não é? É verdade. É o que diz a palavra do Senhor e que dá a entender, não é? Lá em 1 Pedro capítulo 3, que diz: igualmente vós maridos vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeira convosco da graça da vida. 1 Pedro 3, 7. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse não sejam impedidas as vossas orações é um ensino que o Espírito Santo está dizendo da tarefa sacerdotal do homem. O homem é o sacerdote da casa. Josué falou: eu e minha casa, Josué 24, 14 ou 15, serviremos. O homem é o sacerdote da casa. O homem é o líder. O homem é o cabeça. O homem tem responsabilidade sobre a sua casa. Ao homem, o Senhor vai pedir conta. Quando chegar no juízo final, todo mundo que é casado aqui vai ter que dar conta, além de si, vai ter que dar conta da esposa. E se tem filho, olha o peso, vai dar conta da esposa e dos filhos. O homem é o sacerdote da casa. E a mulher precisa entender isso espiritualmente e precisa respeitar isso. Mas eu vou chegar na mulher também, que vocês vão se assustar. Precisa ficar as mulheres assim de cabeça baixa. O que vai sobrar pra gente, né? O que vai sobrar, os homens vão ficar assim, vão ficar numa situação difícil, não é? Mas o fato é que o homem é o sacerdote da casa. E o homem não deve esperar isso da sua esposa. Não deve esperar a liderança da casa da sua esposa. Ele tem que ser o primeiro a buscar o Senhor. Ele tem que entender que a tarefa dele é aquela tarefa da torre de vigia. Quem fica na torre tem que ver o quê? A distância, certo? Tem que ver a distância. Mas só vamos ver a distância se nós conhecemos o quê? A palavra. Só vamos ver a distância, homens, se nós temos comunhão com o Senhor da palavra, se nós andamos com Ele, se nós percebemos a direção do Senhor para as nossas vidas, não é? Abraão, o pai da fé, não chega aos pés dele. Não adianta criticar Abraão, porque quem somos nós para criticar Abraão? Mas houve um momento em que a esposa dele falou: Abraão, Isaac não chegou, não temos filho, então aí, tá, toma. O que Abraão fez? Seguiu. O erro foi de Sara ou de Abraão? De Abraão. Não foi o de Sara, foi de Abraão, que ele podia dizer o quê? Não. Vocês podem estar certos que o erro foi de Abraão. Não temos que acusar Sara, porque ele era o líder, ele é o cabeça. Ele que tinha que saber dizer não. Isso é ser homem. Ser homem não é só ser macho, é ser um servo do Deus vivo.
É ser aquele que sabe se ajoelhar, que sabe chorar diante do Senhor, que tem ouvidos para ouvir o Senhor, que é sensível ao Senhor, que é sensível à realidade da esposa. Aqui diz: coabitai com ela como vasos mais frágeis. Às vezes nós homens queremos ser o rei da casa, e não é assim que a palavra ensina, meu querido. A palavra diz que o homem, Efésios capítulo 5, tem que ser como Cristo, tem que estar disposto a dar vida pela sua mulher. Se você não está disposto a dar vida pela sua mulher, você não é um homem que corresponde, meu querido. Se você quer ser um homem que corresponda, comece a morrer para sua esposa viver. Se você e eu queremos ser ser homens que correspondam, temos que estar dispostos a morrer para nossas esposas viverem. E é bom pregar isso aí com a esposa presente. E pregar e poder olhar nos olhos dela. Não é um discurso, é uma prática que eu busco. Tá, minha esposa e minha filha para testemunharem. Não estou fazendo discurso para os irmãos, não estou trazendo julgo para os irmãos, não estou trazendo juízo para os irmãos, estou trazendo uma palavra do céu. Não podemos ser os reis da nossa casa. Ser líder espiritual, querido, não significa ser o rei da casa, ser aquele que senta e a mulher ser a nossa serviçal. Isso é exploração. Isso é soberba, isso é prepotência, isso é desumano. O Senhor não nos chama a sermos isso. Então é interessante que ainda coloca a palavra: coabitai com ela com entendimento, porque elas são vasos mais frágeis. Interessante, né? Ser esposo é uma questão de inteligência. Porque a mulher é um universo a ser descoberto a cada dia. Estou errado? Para descontrair, é o universo. Você tem que estar deduzindo o que ela está pensando, né? Aí você tem que andar no espírito o tempo todo. Você tem que andar no espírito. Aí o pessoal riu. O homem é fácil você entender o homem, mas entender a mulher, você tem que estar no espírito. Se estiver no espírito, funciona bem. Não é porque a sua mulher, não, todas são assim, meus queridos. Quem fez assim? O Senhor. Fazer o quê? Eu acho que é para aguçar a inteligência da gente. É para aguçar. Aí você fala: Senhor, a minha mulher. Não, isso é uma riqueza, irmãos. Isso é uma riqueza, não é? É para a gente aprender a conhecer, aprender a depender do Senhor, aprender a amar, não é? Então, por isso que diz: coabitai com ela com... O Senhor não nos ilude, falou: tem que ter inteligência. Se você for um cara assim, desavisado, todo bruto, que não pensa, vai apanhar, meu querido. Não da mulher, mas das situações. O que eu quis dizer. Então, o homem, é isso que eu quero enfatizar, ele tem que estar disposto a morrer para a mulher viver. Ele é daquele que, se tem pouca comida, come a mulher, fica ele sem a comida. É mais ou menos assim. É assim que funciona. É isso que significa honrar. E é entender que a mulher é um vaso mais frágil, não é? Agora, ele é o líder espiritual. Ele, com a sabedoria espiritual, ele é responsável, junto do Espírito Santo, grave isso aqui, para ajudar a construir a sua esposa. A tarefa do homem é essa. Porque a Bíblia diz que o Senhor nutre a igreja e o homem é chamado a nutrir a mulher. O homem, a tendência nossa é achar o seguinte: eu sou o provedor da casa. Hoje não existe mais isso, muitas mulheres trabalham, né? Então eu sou o provedor, a minha tarefa é botar comida dentro de casa. Não. Sua tarefa primeiro é nutrir espiritualmente a sua mulher. Nutrir espiritualmente a sua mulher. Se eu não faço isso, se eu não contribuo para isso, eu estou falhando na minha tarefa de homem. Irmãos, se queremos botar as coisas em ordem, temos que considerar isso. Amém? Quantos dizem amém? A mulher tem que saber reconhecer. Ela tem que ajudar o homem a exercer a sua liderança. Ela não pode assumir a função dele. Ela não pode
ela não pode desrespeitá-lo. A mulher tem que entender que numa questão de autoridade, o homem está sobre ela. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O homem está sobre. Não é que ele seja melhor. Não. Os dois são iguais. Mas o Senhor estabeleceu o homem com autoridade sobre a mulher. Essa é uma autoridade em amor. É uma autoridade que o Senhor colocou. E não tem jeito. Tem que funcionar assim. Eu não sujeito isso. Você casou com ele, foi uma decisão de quem? Sua. Quando você casa com alguém, você tem que saber o seguinte: ele vai ser autoridade sobre mim. Se você acha que ele não pode ser autoridade sobre você, então não case com ele. Agora, se casou, tem que fazer o quê? Tem que assumir, não é? Essa é a questão. E qual o terceiro chamado? Aliás, sim, a parte da mulher. Agora eu vou falar da mulher. Eu quero botar no terceiro chamado a questão da mulher. Não é? A tarefa dela. A tarefa dela é uma tarefa singular, não é? Por um lado, o homem, no casamento, no caso de filhos, o homem, ele é o líder, não é? Mas por outro lado, o útero do casamento é a mulher. O útero do casamento é a mulher. É interessante que o Senhor colocou na mulher o útero, que é o lugar de gestação. E eu costumo dizer que a mulher tem dois úteros. Ela tem o útero físico e ela tem o útero espiritual. Aí que está a questão. O homem é o líder, mas ele não tem como exercer a sua liderança sem a mulher. O homem, ele pode ter os projetos, mas esses projetos, para eles serem gestados, eles vão passar pelo útero da mulher. É muito interessante, né? Como o Senhor trabalha as questões. Quando o Senhor quis trazer Jesus à existência, Ele falou primeiro com quem? Falou primeiro com quem? Com quem, irmãos? Com quem, irmãos? Quando o Senhor quis trazer Jesus, Ele encarnar, a encarnação de Jesus, que Ele já existia, quando Jesus haveria de encarnar, a quem o Senhor te dirigiu primeiro? A quem, irmãos? Que chocante. Não falou com José. O útero espiritual do casamento é a mulher. O homem é o líder, mas tem coisas que o Senhor vai falar com a mulher primeiro. Interessante, né? Chocante. Ou seja, o homem sem uma mulher, o homem casado, se ele despreza a mulher, ele não vai a lugar nenhum. Pelo contrário, vai sim, vai afundar. Vai bater com a? Então, é preciso que os homens entendam que ele tem a responsabilidade. Mas ele tem um ouvido para ouvir o Senhor e o segundo ouvido para primeiro ouvir sua mulher. A mulher não entende nada. Entende sim, irmãos. Tem coisas que entendem mais que a gente. Tem coisas que elas conseguem perceber mais que a gente. Um casamento onde a mulher ela é anulada é um casamento doente. Então você tem que entender que a mulher tem dois úteros. Foi suficiente falar isso aí? Foi o suficiente? Então, se você tem projetos, compartilha, ouve, conversa e potencialmente, escreve o que eu vou falar com você aqui. Potencialmente, a mulher, ela tem mais potencial para a fé do que o homem.
Pega na Bíblia. Nós vamos ver daqui a pouco. Vão para o quarto, que você vai entender isso que eu estou te falando. Vão para o quarto. Êxodo capítulo 2. A tarefa para criar filho, chamado para criar filho, para aqueles que optam, que decidem ter filhos. É o quarto e último. Aí você vai entender essa palavra que você está recebendo. A tarefa para criar. Já é o quarto, já, João? Estão entendendo? Alguma dúvida? Não? Êxodo capítulo 2, verso 8. 2, verso 8 em diante. Vamos lá? Vamos todos juntos? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: leve este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Está lá Moisés colocado naquele rio. Havia uma ordem para que todas as crianças morressem, matassem todas as crianças dos hebreus. A mãe teve a ideia de colocar no Moisésinho, porque ali se banhava a filha do Faraó. A filha do Faraó chegou. Miriam se aproximou. E a filha do Faraó falou, viu o menino, teve empatia com o menino. E então mandou chamar uma hebreia, alguém que cuidasse do menino, que ela queria que criasse aquele menino. A irmã do menino chamou a mãe. A filha do Faraó chegou, a mãe se apresentou e falou: cria-mo para mim e eu te darei o seu salário. Amém? Primeiro, a criação do filho tem como salário a mais alta remuneração da face da terra, porque a filha de Faraó era uma figura de Deus. Quando o Senhor nos dá filho, Ele nos entrega, nos dá uma ordem e nos dá uma recompensa para o cumprimento da ordem. Eu te darei o teu salário. Não há salário na terra que se compare ao salário que vamos receber quando criamos os filhos para o Senhor e não para nós. Criamos para mim, não era para ela, para mim. Era a figura do Senhor, entende? Ensino precioso. Mas o curioso é que não chamou o pai de Moisés, chamou a mãe de Moisés. Foi a ela. A palavra não foi para o pai, foi para a mãe. Entendeu porque a mulher tem 2 úteros, irmãos? Entenderam? Se dirigiu a ela. Tem um ditado que ele não é muito errado, mas é um ditado. Eu não gosto muito de ditado, não. Que diz o seguinte: o filho é muito mais filho da mãe do que do pai. Porque a mãe não esquece do filho, o pai esquece. Eu lembro que a Regina estava compartilhando esses dias uma coisa que eu nem tinha ouvido dela ainda. Quando nossa filha nasceu, ela amamentou 6 meses, pegou licença, maternidade. Então quando ela tinha que ir lá no hospital para resolver algum problema, ela vinha correndo para casa, porque ela estava preocupada com Raquel, para dar mamar a Raquel, e preocupada se acontecesse algum acidente com ela, quem ia alimentar a Raquel. Irmãos, eu amo a minha filha, mas quando eu tinha essa preocupação? Nunca tive. Esses irmãos estão entendendo? Isso é coisa de mãe. Isso é coisa de mãe. Algum pai passa isso na cabeça? Algum pai? Não passa. Só se for um cara muito extraordinário. Mas da mãe passa naturalmente. Esses irmãos estão entendendo o papel da mãe na casa, como é que é algo extraordinário, e como que os demônios querem tirar as mães de casa?
E as mães se sentem desvalorizadas e acham que elas não produzem. Isso é conversa de Satanás, minha irmã. A irmã produz aquilo que tem mais de excelente na face da terra, que dinheiro nenhum paga. Dinheiro nenhum paga. Não tem salário, não tem peso ouro, não tem libra esterlina, não tem nada que se compare ao que o Senhor vai te pagar por você ter criado o filho para Ele. Os irmãos estão entendendo? A figura do pai é importante. Ele é o líder, ele é o sacerdote. Sim, ele é importante. Mas a figura da mãe, eu diria que não é só importante, ela é, eu vou dizer um absurdo, fundamental. Estou falando isso por causa das irmãs, não. Estou falando isso por causa da Bíblia. E não é coisa que eu entendi, não. Deus me deu esse entendimento. Eu estava no seminário, irmãos. Há 35 anos Deus me deu esse entendimento. Quando eu li esse texto, eu entendi isso. Lendo a Bíblia, eu falei, gente, Deus foi a mãe e mandou, cria-o para mim, te darei o teu salário. Eu entendi por parte, né? Depois que o entendimento foi aprofundando. Mas o fato é que o papel da mãe, o útero espiritual da mãe. Agora eu vou ler um texto. É bom ler e mostrar. Você já conhece o texto, mas você vai ficar bem chocado. Eu escrevi em 2014 uma palavra sobre isso. Abra em 2 Timóteo capítulo 5, capítulo 1, verso 5. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Tem uma água aqui, não tem? É isso aqui mesmo? Pode tirar aqui? Que eu sei que quando sempre vem aqui tem uma água aqui. Olha o que está dizendo aí. Vamos ler comigo? 2 Timóteo 1, 5. Pela recordação que guardo de tua fé, todos juntos, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. A fé habitou onde? Na avó, habitou onde? Na mãe, e estava onde? Fé geracional, de útero para útero. Amém, irmãos? Fé geracional. Significa que Timóteo nasceu crente? Não. Timóteo teve que se render a Jesus, teve que nascer de novo, mas ele recebeu uma carga de fé, vindo da sua avó e passando pela sua mãe. E por sinal, eu trouxe esse livro, que o Senhor me deu a graça de escrever. Ele está ali. Ele passa por essas questões geracionais, com respeito a iniquidades. Porque tanto a fé geracional, ela é uma realidade, o potencial de fé que veio da avó, passando pela mãe, chegando a Timóteo, como a iniquidade também é uma questão geracional. No final eu falo sobre esse livro. Mas o fato é esse, irmãos. O fato é esse. A influência da mãe de Timóteo na vida de Timóteo. Entendeu por que eu falei do potencial de fé da mulher? Porque aqui, mais uma vez, onde que está o pai de Timóteo? É citado aqui? Fala da fé do pai de Timóteo? Não. Ele teve importância? Teve. Mas para falar da fé, ele usa a ascendência feminina. Ascendência é o que vem antes. A avó, a mãe. É interessante o fato das mães terem úteros espirituais. Significa que aquilo que a mãe ela joga carga de influência desde o ventre para os seus filhos. É muito interessante isso, né? E a capacidade como isso tem de cobrir,
de atingir, de tocar gerações. E essa questão, então, irmãos, de criar filhos, nós temos que entender que ela passa pela mãe, mas é evidentemente que é uma questão dos pais, do pai também. Onde fica o pai nisso? Não é? Ele fica no lugar que lhe é devido, como sacerdote, como cobertura, como exemplo, como aquele que deve enxergar longe, como aquele que é conselheiro, como aquele que tem que ter a palavra da sabedoria, como aquele que tem que ser ponderado, mas sabendo que para os seus filhos serem gestados, ele precisa do útero espiritual da mulher. Eu até, de certa forma, brinco e falo o seguinte: olha, então quando a mulher está grávida, você fica assim, olha, se a mulher quer comer uma melancia, você vai lá e compra melancia. Você quer um abacaxi, você compra abacaxi, porque ela não pode ter desejo, né? Não, tem que satisfazer, não tem jeito, ela quer comer isso, tem que correr, senão a mulher vai entrar em desespero. Você tem todo o cuidado porque ela está grávida. Esse cuidado você deve ter com sua mulher até o final da vida, porque ela é grávida durante toda a existência. Enquanto tem filho, ela está grávida. A gravidez física, a criança sai, mas a espiritual nunca sai. E é preciso que a gente tenha consciência disso. Os irmãos estão entendendo? Se queremos família saudável, mais um motivo que você tem também que investir na sua mulher. Tudo que você investir nela, você está investindo também em você. É uma questão de inteligência. Poxa, pastor, você foi tão forte. Não sou só eu que sou forte, não. O Espírito Santo também é, em Efésios 5. Eu gosto de andar na palavra. Diz lá, quando fala do homem cuidar da mulher, fala assim: porque ninguém odeia a sua própria carne. Está dizendo o seguinte: se você não fizer isso, você está odiando a si mesmo. É o argumento que a Bíblia usa. Não sou eu que estou usando esse argumento, é a Bíblia que usa. Então é preciso nós colocarmos. Voltando para o início, já estamos acabando. O pastor nem levantou a mão. Colocarmos nossa casa. Colocar a casa. Primeira coisa, são 4 chamados. Tomar o jugo de Jesus. Isso tem moeda de 2 faces. É nossa vida pessoal e nossa vida. Segundo chamado, honrar pai e mãe. Terceiro chamado. Quarto chamado, criar filho. E eu vou dizer algo para finalizar essa parte, antes de eu falar sobre o livro. Olha, irmãos, diz lá Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir ali tem a ver com instruir com exemplo. Não adianta aquilo de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A instrução do pai e da mãe passa por exemplo. Eu quero ensinar a amar a Jesus, então você tem que amar Jesus. Eu quero ensinar a importância da igreja, você tem que viver como igreja. Vocês estão entendendo? Se eu falar para minha filha, nós não vamos à congregação hoje. Eu lembro um dia a gente viajou, quase não viajava. A gente quase não viaja. Aí, por um acaso, a gente viajou e saímos do lugar sábado para estar na congregação domingo. Aí à noite, chovendo, deu um temporal, a gente ia parar para ficar no hotel, e com isso, por causa do temporal, a minha filha falou assim: não, mas eu quero estar na igreja amanhã. Porque ela aprendeu isso. Se você despreza a congregação, se você despreza os encontros, você está ensinando o que para os seus filhos? O que você está ensinando? Que não tem valor, porque você ensina com o seu exemplo. Instruir tem a ver com instruir com exemplo. Você não tem como arrumar o seu filho para os encontros, você ficar em casa. Não estão entendendo? O que a gente faz, ele tem peso maior do que o que a gente fala. Como que Jesus ensinava? Ele queria ensinar sobre misericórdia, não é? Ele exercia misericórdia.
Ele fazia e ensinava. Em Atos, o escritor diz: pus em ordem tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não diz a ensinar e a fazer. A ordem ali tem importância. Então a primeira maneira de você ensinar os seus filhos é você fazendo. E outra coisa que nós vamos entrar nessa aqui agora, né? Mas o pastor falou, mas fica com vocês aí. Mais uma vez eu já falei sobre isso aqui. Acho que a última vez que eu estive aqui eu falei. E a importância do casal orar junto. Vocês lembram disso? A importância do casal orar junto, que é fundamental nesse processo de gestação. E orar todos os dias. Mas não é o que a gente vai tratar aqui agora. Mas é preciso colocar em ordem esses 4 chamados. Sabe por quê? O temporal está vindo. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é lamentável, que aconteceu no mundo físico, está acontecendo no mundo espiritual. E as coisas vão aumentar, meus irmãos. Você quer que a sua casa sobreviva? Coloque sobre a rocha. Fundamente ela na palavra. Não fundamente nos conceitos desse mundo. Não fundamente na vã maneira de viver que você recebeu dos seus pais. O que você recebeu do seu pai, que foi bom, você guarda. O que não foi, não julgue o seu pai, mas não pratique. Pega o que é bom, examina o que é bom na sua história. Não repita na sua história os erros que cometeram com você. Amém? E esse livro aqui, ele tem uma história muito interessante. Ele é fruto, na verdade, de uma boa jornada de convívio pastoral, de leitura de muitos livros e de muita inquietação. E um dia eu estava conversando com um médico que é cientista. E ele falou assim: Racal, você não vê, rapaz, quantas famílias, até de pastores, que os filhos, eles tomam caminhos completamente diferentes. Era a família de um pastor que o filho tomou um caminho terrível. Não foi fruto da criação. Os pais, eu conheço, nunca ensinaram isso para os seus filhos. Cacau, isso é iniquidade. Aí eu falei: Israel, você crê nisso? Claro que eu creio. Já tem artigos científicos sobre isso. Esse negócio de maldição que visita até 3ª e 4ª geração, isso é científico, Cacau. Eu falei: então me passa os artigos. Eu já tinha um entendimento sobre iniquidade. Então eu peguei os artigos científicos acerca da epigenética e escrevi o livro abordando essa realidade de que, assim como a fé é geracional, de comportamentos que eles perpassam de geração em geração. Você que é pai sabe o que eu estou dizendo. Quantos filhos do nada, eles vêm com certos comportamentos que não foi você que ensinou. E você faz um levantamento, você sabe que vem lá de trás. Às vezes é um tio, é um avô. Comportamentos errados do ponto de vista moral, e às vezes aquilo que a gente acha que não é tão não moral. É interessante que a pesquisa que eu fiz, a epigenética chegou a essa conclusão. Ela fez algumas pesquisas, os autores, e uma delas foi de descendentes de judeus que estiveram no campo de concentração. Pegou parentes deles de 4ª geração que nem sonharam em estar no campo de concentração. Eles tinham os mesmos sentimentos daqueles que estavam no campo de concentração. Passou de geração para geração. O que é epigenética? Quando, por exemplo, um filho nasce de olhos claros, é uma questão genética. Às vezes você e o seu esposo não têm olhos claros.